Fala galera, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar sequência nas videoaulas. A gente está entrando na terceira aula agora aí de bloco de função. A gente vai falar um pouquinho agora sobre uma porta lógica NAND. Na primeira aula a gente aprendeu essa porta lógica aqui, ó, a porta lógica AND, que é a mesma coisa que a porta lógica E. Vocês lembram, né? Primeira videoaula, bloco de função. A segunda videoaula a gente falou da porta lógica OR, que é a porta lógica OU. E acabou aparecendo esse cara aqui, que é o NOT. O NOT, o que ele faz? Ele inverte o sinal. Se ele é 1, ele é 0. Se ele é 0, ele é 1. Não é verdade? E a gente acabou vendo esses três com os exemplos que a gente tem aplicado aí, para ficar um pouco mais fácil para a gente compreender. Agora nessa porta aqui, essa porta lógica NAND, vai ser um bloco lógico NAND que eu vou ensinar para vocês. Vai ser um exemplo bem tranquilo, bem básico, mais o intuito é mostrar o bloco NAND. O exemplo que a gente faz, pode ser que você, não achei legal, queria ver outro. Aí não, a gente quer mostrar a aplicação do bloco NAND. O que você pode fazer são inúmeras coisas, vai do seu projeto. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar o bloco lógico NAND. Então a gente aprendeu o AND. Existe o AND com borda de subida, o NAND e o NAND com borda de descida. Entendeu? Existe três, ó, AND com borda de subida e NAND com borda de descida, tá? E eu vou ensinar o bloco NAND, que é um bloco com o mesmo nome de AND, só que ele tem um N de not AND, certo? Então esse bloco aqui é o bloco NAND. Então ele é não e, como se fosse not AND. Então a gente vai colocar aqui um comentário como se ele fosse isso daqui, ó, em português, né, que a gente está fazendo lá. Então ele é um bloco AND, ele é um bloco E, só que ele é um bloco NE, então não E, entendeu? Eu estou colocando dessa forma, tem várias formas que o pessoal ensina, tá? Esse não E, ele é o contrário do bloco AND lá nas aplicações, na tabela verdade. Apenas para vocês dar uma olhada aqui, ó, certo? Então, como que eu vou explicar para vocês conhecerem bloco a bloco? A gente tem muita videoaula para fazer sobre o bloco de funções. Para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó, quantos elementos a gente tem aqui dentro para a gente explicar. Mas bloco já muda o nível da programação. Existem programas de CLP que existem, tipo a ladder, de repente você se depara com um bloco no meio do programa, ou está dividido na estrutura, mas existe, com texto estruturado. Então vai aparecer isso daí. Então você não pode ficar limitado no seu conhecimento apenas em ladder ou apenas em bloco. Agora vamos lá então. Então esse bloco NAND é como se ele fosse o não E. Então, comparando as tabelas verdades, vocês vão ver que vai ter uma diferença entre o bloco AND e o não AND, not AND, ou NAND, ou não E, como eu descrevi aqui, tá? Então vamos lá, né? Vamos colocar aqui as nossas entradas. Vou colocar a entrada I1, I2 e I3, certo? I1, lembra lá na videoaula que a gente fez do bloco AND? A gente colocou entrada I1, né? I2 e I3, e vou interligar aqui essas entradas. Ela tem que estar na entrada do meu bloco, né? Vamos ver como é que ele funciona. O exemplo de aplicação, a gente vai fazer um exemplo meio básico mesmo, de alarmes e tal, só para a gente poder simular, mas eu quero mostrar como funciona o bloco NAND. Ele é não E, não, not AND. Vamos lá então, eu tenho uma saída. Uma saída aqui, vou colocar aqui para nós uma saída aqui, só para vocês verem o funcionamento. A gente vai comparar. Onde eu consulto como ele funciona? Eu vou consultar lá naquele desenho, naquela imagem que eu tenho, que é uma tabela. Lembra dela aqui, ó? NAND.
Olha aqui para vocês verem, NAND ele funciona da seguinte forma. Quando for 0, 0, ele vai ser 1. E quando for 0 e 1, ele vai ser 1. E quando for 1 e 0, ele vai ser 1. E quando for 1 e 1, ele é 0. Já que ele tem o AND de E, vamos comparar ele com o AND normal? Quando era 0, 0 em AND, ficava 0, né? E quando era 0, 0 no NAND, ele fica 1. E quando ele for 0 e 1 lá no AND, que a gente aprendeu na primeira aula, ele era 0. E 1 e 0 era 0. Só era 1 quando ele tinha 1 e 1 na entrada. E no NAND, ele é tudo 1. Ele só é 0 quando tem 1 e 1 na entrada. Você viu que é totalmente o inverso. Olha lá, onde era 0, 0, 0, virou 1, onde é 1 virou 0. É muito 1 e 0, né? Mudou agora o nosso assunto. É bloco, 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 eletrônica digital envolvido no meio. Você está tendo 3 aulas aqui. Eletrônica digital, a gente vê um pouco de ladder no meio para comparar, certo? E a gente está aprendendo alguns exemplos práticos de utilização, certo? Que é uma coisa utilizando o bloco em si. Então, você viu que é totalmente o inverso, ao contrário do que está acontecendo no bloco AND. O NAND vai ser assim, tá? Então, vamos ver aqui o funcionamento dele. Lembra então, ó, o que vai acontecer com o meu bloco NAND? Primeira coisa que aconteceu, já começou ligado. A entrada nem está acionada, já começou ligado. Vamos ver lá. Opa, calma aí. Tô no spoiler da aula já. Olha aqui o bloco NAND. Tá tudo desligado as entradas e ele já é 1. Eu estou fazendo com 3 entradas aqui porque eu já tenho um exemplo preparado para vocês, tá? Então, tudo desligado é 1. Certo? Já é 1. Já está ligado. Lembra que no AND tem que estar todos ligados para ligar? Esse não. Está todos desligados para ele. Ele está ligado já. Agora, beleza, liguei o I1, está ligado ainda. Liguei o I2, está ligado ainda. Liguei o I3, desligou minha saída Q1. Você viu que é o inverso? O outro teria que ligar os 3 para ligar. Aqui eu tenho que ir acionando os 3 para ligar. Aqui ele já fica ligado, todos, pode estar tudo desligado, ele já está acionado Q1. Eu ligo as 3 entradas para desligar. Entendeu? É ao contrário. A saída opera ao contrário. Então a saída vai operar de uma forma inversa. Certo? Legal? AND, como a gente viu aqui. Você viu como é rápido? O AND, se tiver com todas as saídas ligadas, vai ser 1. E se tiver com todas as saídas ligadas, vai ser 0. É isso que ele está mostrando pra gente, ó. Então, se minhas saídas estiver todas ligadas, vai ser 0. Minhas saídas estão desligadas. Vou ligar 1, 2, 3. Liguei todas as minhas entradas, né? Então, o que acontece? Desliga em vez de ligar. Então ele opera ao contrário. NAND vai ser ao contrário do AND, a operação. Tudo onde for 1 vira 0, onde é 0 vira 1. Certo? Ele inverte o valor. Resumo de porta NAND prático é isso daí. Tá bom? Então NAND é assim, utiliza nas nossas programações, sim, muito utiliza. Se você abrir um programa em que ele está monitorando alarmes, monitorando falhas do sistema, ele vai estar em NAND. Ele utiliza sempre um contato, é uma lógica NAND, contato NFs que vão ser utilizados para monitorar contatos. Tipo, uma parada por segurança, uma parada por falha do motor, uma parada por abrir uma porta, uma parada por emergência, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui pra gente ver, para ficar mais fácil. Vamos imaginar... Quer ver? Ó, vou colocar um exemplo igual... Eu preparei uma aula aqui pra gente, ó. O nosso sistema vai ser assim, que a gente vai colocar o exemplo prático. Você viu como é rápido falar de porta AND, de porta NAND no caso agora? Eu vou mostrar a tabela verdade e coloco para você, ó, funcionou. Você coloca as entradas, tá? Beleza, vou colocar um modo que existe na prática, tá? Que eu estou colocando aqui para você e existe mesmo. Imagine que na entrada 1 do meu CLP aqui, ó, eu tenho todo o sistema de emergência.
ligado na entrada 1. Ou seja, eu tenho 24 volts alimentando aqui, um exemplo, tá? E ele passa em série com a botoeira 1, com a botoeira 2, botoeira 3 e entra na entrada 1 do meu CLP. E também eu tenho 24 volts, estou fazendo de uma forma sem dimensionamento, sem nada direto. Todas as chaves de segurança. A minha máquina tem 3 portas em que eu abro ela, teria que parar a máquina, tá? Então eu tenho uma chave aqui de segurança, outra chave em série e vai para a entrada 2. E também eu tenho os meus motores dessa máquina aí, tá? Então ele tem no contato do relé, do disjuntor térmico dele, disjuntor motor, o que eu tenho aqui? O contato dele, e quando ele desarma, ele vai fazer alguma coisa, certo? Ele vai desligar ou ligar. Então ele passa por todos os disjuntores motores e liga no meu I3. Então o que eu tenho de monitoramento de segurança de falhas no meu CLP aqui? Ele é um CLP que está monitorando só falhas. Então ele tem todas as emergências, ele monitora as falhas, um exemplo, tá? Então ele tem todas as emergências interligadas na mesma entrada. E eu separei todas as chaves de portas, a safety switch, que são as chaves de segurança, na I2, e todos os disjuntores motores na I3. Eu separei assim, certo? Então preste muita atenção. O que eles têm em comum que eu coloquei aqui, ó? O contato normalmente fechado. Agora imagine comigo, ó. Esse contato aqui, ele está fechado, certo? Ele está fechado, ele está fechado. Então 24 volts, preste muita atenção, ó, porque eu vou dar um exemplo e vai precisar disso daqui, ó. Ele está pegando aqui, passando por aqui, passando por aqui, passando por aqui, passando por aqui. Tá chegando 24 volts aqui, certo? Beleza. Tá, daí o que acontece? Eu peguei a porta da máquina, ela está fechada, a porta, certo? A grade de segurança, o que for. Então ela está passando pelo contato também, ó, normal, fechado. Por isso que eu coloquei ele aqui para vocês verem. Então ele passou por aqui, todas as portas estão fechadas e 2 aqui. Pode ser que ela esteja aberta, mas uma delas, mas todas nesse momento que eu estou explicando está fechada. E o motor, estão todos funcionando, nenhum desarmou por corrente alta, nada. Passou pelo disjuntor 1, disjuntor 2, disjuntor 3. Esse aqui é um disjuntor com ajuste da corrente, tá? Um disjuntor motor próprio para isso, tá? Ele é integrado como se fosse um disjuntor com relé térmico. Ele passa tudo por aqui e 3. Se tudo estiver ok, funcionando, todas as portas fechadas, emergência sem estar acionada, relé térmico, que é esse daí, o disjuntor motor, tudo ok, as 3 entradas vão receber 24 volts. Daí meu sistema está sem falhas. Presta atenção, se tudo estiver ok, meu sistema está sem falhas, certo? Então vamos lá. Vou fazer um exemplo assim. Lembra que eu falei? Então todo mundo que comanda a minha entrada 1 aqui, quem que é? Sistema de emergência, botão de emergência, tá? Entrada 1, sistema de emergência. Vamos lá, ó. Marcar comentário aqui, ó. Sistema de emergência. Sistema de emergência. Calma aí. Aqui, ó, sistema de emergência. Ele tá falhando o G aqui, ó. Emergência, certo? Então meu sistema de emergência, ele é entrada 1, né? Então beleza, ó, meu sistema de emergência, que são as 3 botoeiras de acionamento, né? Lembra que tem 3 botoeiras de acionamento lá? Então meu sistema de emergência é a I1. A entrada I1, vamos ver se está correto? Então todo o sistema de emergência está ligado na I1, ou seja, faz de conta que eu tinha 3, 4, 5, 6 botoeiras de emergência. E meu sistema de proteção de portas, que são meu sistema, vou colocar NR12, vou colocar sistema de proteção de portas, eu vou colocar um nome, tá? Então todas as portas da proteção de portas, eu vou colocar portas aqui para saber que é mais envolvido com NR12 e tal. NR12, pessoal, existe um CLP
que é destinado a ele propriamente para isso, tá? Eles têm redundância, que já não é nosso caso aqui. Existem CLPs próprios para NR12. NR12 todo mundo sabe o que é. NR12, para quem ainda não está no mundo industrial aí, quando tem um monte de proteções na máquina que evita o acidente de um manutentor, de um operador, e ela faz com que a máquina pare. Existem normas para isso, tá? Então uma norma regulamentar NR12 e eles exigem alguns critérios, algumas coisas, uns requisitos para você proteger uma máquina, tá? Para não acontecer acidente. Então existem CLPs destinados para isso, tá? Que existem algumas redundâncias dentro dele. Redundância reduz o risco, entendeu? Nesse daqui o cara pode fazer tal coisa, lá ele não permite. Existem alguns filtros, alguns tempos para você acionar, um monte de coisa, um monte de redundância, que é outro assunto, tá? Então tem o sistema de emergência na I1, tem a proteção das portas na I2, certo? O que mais tem no meu esquema aqui? Eu tenho aqui no meu esquema que eu quero montar, que eu fiz o esquema aqui, ó. Eu tenho todo o sistema de motores, certo? Então eu vou chamar ele de proteção dos motores, proteção motores. Vamos lá, ó. Proteção motores, certo? Então, para funcionar o meu sistema, para me mandar um sinal para o resto do meu programa, antes de tudo, tem que estar todo mundo ok. Não tem que estar nenhuma emergência acionada, né? Não tem que ter nenhuma porta aberta e todos os meus motores têm que estar ok, certo? E daí o que eu vou acionar lá? Como eu vou utilizar toda essa função de proteção lá no futuro, no meu programa, lá na frente, eu posso armazenar, não vou querer que ligue uma saída, eu posso armazenar isso daqui aonde? Numa memória, que é o contato M, pessoal. M, esse bloco aqui, lógico, M é onde eu guardo, é um lugar dentro da memória do meu CLP onde eu estou guardando essa informação. Então eu não estou mais acionando a saída. Eu guardei aqui essa informação, eu guardei no bloco M. Esse bloco M é a memória do CLP. A gente ensina isso daí em linguagem ladder, tá? Então M, eu estou guardando esse bit dentro dessa memória. Então quer dizer que está guardado aqui, eu posso utilizar o M01 em qualquer lugar do programa. Entenderam como é que é? Então posso utilizar. Agora vamos ver o funcionamento dele de novo. Então, como ele funcionaria no meu programa? Se eu fosse executar ele agora. Ah, você colocou só nomes. Eu não mudei nada do que tinha. Tinha o Q1 aqui, eu mudei para M1, né? Beleza. Ele iria acionar meu M1. Por que ele iria acionar meu M1? Meu sistema não estaria pronto para operar. Porque quando ele estivesse pronto para operar, pessoal, preste muita atenção. Se ele estivesse pronto para operar aqui, ó. Agora, nesse exato momento que eu ligo o CLP. Liguei ele, ó. Se ele estivesse pronto para operar, vamos ver. Ah, não, ó, ele já está ligado aqui e tal. Tá pronto para operar? Não. O sistema de emergência meu está ok? Não. Porque ele utiliza contato NF. O que é o contato NF? Preste muita atenção que já mudou o assunto. A gente está ensinando já alguma outra coisa a mais para vocês. A botoeira de emergência, ela vai mandar 24 volts aqui se ela estiver solta. Que você aperta ela, depois você puxa, né? Então, se elas estiverem todas desacionadas, aí ela manda um, que é o normalmente fechado. Então, ela vai ter um NF aqui, um NF aqui, um NF aqui. Então, no meu exemplo, ele está mandando um? Não. Agora, está dizendo que alguma botoeira está acionada. Agora não, se eu coloquei um aqui. Então, meu sistema ainda está em falha. Quando ele está o M1 acionado aqui, meu sistema ainda está em falha. O sistema de emergência está ok? Tá. Todas as proteções de porta, tem porta aberta. Quando todas as portas fecharem, vai chegar 24 volts na entrada do CLP. Todas as portas das máquinas estão fechadas agora. Chegou uma alimentação. Mas meu sistema ainda está em falha. Esse é o exemplo que eu estou falando para você. Monitorar falhas. Beleza. Posso fazer uma lógica contrária? Posso, tudo bem. Eu estou dando um exemplo da porta NAND. Proteção dos motores. Os motores aqui, ó. Eles só vão, na hora que eu desarmou os 3 motores, quando eu levantar essa chave aqui para cima, levanto todas as 3 para cima, aqui a imagem ela tá desarmada, tá? Quando eu levantar todas para cima,
vai acontecer a seguinte coisa. Vai acionar a entrada I3. E daí apaga meu M1. Apagou meu M1, ele vai falar assim, sistema sem falhas. Entendeu? Esse é o exemplo que eu quis dar. Então, o bloco é super simples. Ele é o contrário das saídas do end. O NAND é o contrário das saídas do end, tá? Do end. Agora, o que eu vou fazer para vocês aqui? O exemplo prático. Para deixar um pouquinho mais profissional o negócio, né? Vamos lá, então. O que eu vou colocar aqui para nós aqui é a função a função H. Lembra da função H que a gente aprendeu na aula passada, agora há pouco aqui? A gente aprendeu agora há pouco, faz uma aula atrás, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Quando o meu sistema estiver em falha, ele vai aparecer no H01, sistema em falha. Então eu vou em editar, IHM texto, e vou escrever o que aqui? Sistema em falha. Sistema em falha. Não é isso que eu teria que colocar aqui? Quando acontecer de nem o sistema de emergência estiver acionado, proteção de porta e aí 3 proteção de motores não receber nenhum sinal, é porque está em falha, certo? E quando estiver tudo ok e apagar a minha saída, eu tenho que colocar sistema sem falhas. Lembra do exemplo anterior, da aula anterior, tá? Tá bem parecido isso daqui, presta atenção. Então eu vou colocar uma outra IHM, função IHM, que é o H02, e vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Vamos lá. Aqui, eu vou ligar ela aqui, ó. O que eu vou ligar? Ela na... Ah, tá. Lembra que se eu ligasse, ela ia... Quando tivesse em falha, vai acionar os dois? Não vai dar certo. O que eu preciso utilizar aqui? Uma coisa que eu falei na aula passada. Eu preciso inverter o sinal. Mas como isso? Você vai aprender isso. Você pode voltar o vídeo se você não entendeu. Mas existe uma porta que se chama NOT. Que quando tudo tiver ligado... Agora é ligado. Na aula anterior era desligado. Ele vai desligar. Quando tudo estiver ligado, ele vai inverter o sinal e desligar, certo? Vamos lá. Então o que eu vou fazer? Então quando tudo estiver ligado, vamos lá. Ele vai estar em falha. Vamos lá. Então eu preciso inverter esse sinal aqui. Igual o exemplo que a gente deu no outro. Só que eu vou já editar aqui para nós aqui. Sem falhas. Vamos lá. Editar. IHM texto. Olha lá. H02. A vantagem, pessoal, às vezes eu posso estar indo rápido, mas a vantagem é que vocês podem voltar, tá? É um assunto que vai cada vídeo que a gente vai avançando, vai ficando mais complexo, mas nem tanto assim também, tá? Então é sem falhas, eu coloquei, certo? Então seria assim, né? Eu vou dar um run no meu PLC aqui. Meu sistema apresentaria agora, nesse momento, que ele estaria em falha, seria o H01. Meu sistema estaria em falha. Agora, se eu ligo o meu sistema de emergência, então quer dizer que nenhum botão de emergência está acionado, minha proteção, todas as portas da máquina estão fechadas e as proteções dos motores estão ok, ele iria exibir isso daqui. Mas tudo está desligado. O que a porta NOT fez? O que era 0 ele mandou 1. Lembra que ela é porta inversora? Então a gente aprendeu isso daí já, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar stop. Certo? O que eu estou simulando nesse programa aqui com a porta NAND? Ah, poderia fazer de outra forma. Você pode fazer de outra forma. Mas a gente está tentando colocar um exemplo para você. Eu estou simulando isso aqui, ó. Tudo isso daqui interligado nas entradas do CLP. Ah, professor, mas o que é essa imagem aqui? Eu vou explicar para você porque o pessoal monitora o contato normal fechado aqui. Uma das razões. Por que é NF aqui e NF aqui? Imagine. Na hora de eu pressionar a botoeira de emergência aqui, ó, que nessa seta é minha mão. Eu estou pressionando, isso daqui é os contatos de uma botoeira. Aqui tá o NF, NC aqui, ó, closed fechado, NO open de aberto, tá? Quem que vai abrir primeiro aqui na hora de eu apertar aqui? Quem que vai chegar o sinal primeiro lá? Ele, aqui, ó, na hora que eu aperto, essa barrinha aqui ela desce esse contato para baixo, tá? Então é
É mola aqui que desce e é uma mola de retorno, certo? Um exemplo eu tô dando aqui. Então na hora que eu apertar lá a botoeira, a primeira coisa que ele vai fazer é desligar o circuito para depois ligar. Entendeu? Então eu tenho um tempo aqui, não só por tempo, existem outras razões, tá? Mas eu tenho um tempo que eu desligo mais rápido, daí já vai cortar a alimentação lá do CLP. Imagine se eu faço uma lógica ao contrário, em que eu ligo, vai ter que o sinal chegar até lá, vai processar o sinal vai processar pelo processador do CLP e vai mandar fazer alguma coisa na saída. Então eu tenho até milissegundos que pode causar um acidente, entendeu? Tem tudo isso daí. E eu posso monitorar o contato normal fechado, entendeu? Essa é uma das razões. Então no acionamento aqui, quem que abre primeiro quando aperto para baixo? Isso daqui desce, então ele abre primeiro aqui para depois fechar aqui nesse espaço. Então o NF vai acionar sempre primeiro que o normal aberto, certo? Então ele primeiro vai abrir o NF para fechar depois o NA, que é normal aberto, certo? Isso daí é assim, é padronizado e se monta assim, certo? Então, contatos de segurança são todos NFs monitorados, certo? Então, você corta a alimentação já do CLP por motivo de segurança, tá bom? Por isso que tem essa imagem aqui, tá? Então, vamos lá. Então, quer dizer que está funcionando, né? Vamos lá aqui para ver no nosso CLP. Eu vou colocar o CLP para executar aqui a função dele aqui em Run. E vamos ver, ó, sistema sem falhas. Sistema sem falhas. Vamos ver se está certo. Calma aí, não, sistema sem falhas, mas como que ele está sem falhas? Sendo que não tem nada ligado, certo? Então, sistema sem falhas, vamos ver aqui. Olha lá, vamos aqui, ó, H2 aqui, ó, sistema sem falhas. Vamos dar run aqui, ó. Ele está falando que o sistema está sem falhas, H01. Aqui, vamos lá, editar. IHM texto. O que aconteceu? H01. Sistema sem falha. Sistema em falha. H02. Vamos ver se é isso mesmo. Tá certo? Sem falha. Tá, beleza. Run. Aqui, né? Vamos revisar. Beleza. Tá, ok. Sistema em falha, né? Beleza, sistema em falha, tá tudo. Então, o que está acontecendo? Não posso ligar o meu CLP, não consigo ligar. É um monitoramento só de falhas, tá? Eu não consigo acionar porque alguma coisa está acontecendo. Eu vou pegar esse sinal dessa lógica que eu fiz e vou jogar lá no meio de um programa do meu CLP. Então, eu estou com o sistema em falha. Por quê? Porque para o meu I1 aqui tá acionado. O que acontece, I1? Todas as minhas emergências estão soltas. Ninguém apertou. Certo? Ninguém apertou. Certo? Então tá ok. Não tem nenhuma emergência apertada. Tá tudo ok, ó. Todo mundo lembra, né? Dessa parte aqui. Então, ó, todas as botoeiras estão ok. Certo? Beleza, legal. Tá ok. E agora, o que mais que é a I2 que eu preciso ver aqui? A I2, ele representa o quê? Todas, aqui ó, pessoal, então aqui ó, nenhuma botoeira está apertada, está acionada, certo? Agora vamos ver outra situação, que seria todas as portas das grades de proteções estão fechadas, que quando elas fecharem, fecha todos os contatos e aciona a entrada de 2. Sim, estão todas fechadas, certo? Beleza. O que mais? Sistema está em falha ainda. Poderia colocar sistema em falha, portas abertas. Sistema em falha, porta 1 aberta. Sistema em falha, botoeira 2 acionada. Poderia. Só ia faltar a entrada. Mas poderia. Eu estou mostrando como funciona o bloco NAND, tá? E todos os motores estão ok. Sistema sem falhas. Certo? Eu tinha feito uma confusão só entre os alarmes aqui, mas tudo ok. Mas aqui, ó, então tá tudo ok. Se um deles, de repente, acontecer, ó, aconteceu do que? Das portas, alguém abriu uma porta, podia aparecer sistema em falha, porta número tal. Certo? Então é isso que eu quero mostrar para você. O que é a lógica que eu mostrei para você? Ao contrário, eu preciso ter todas para desligar um bloco. Desligar um bloco. O que eu tive que ter aqui, ó?
todas as entradas em 1 para desligar o bloco NAND. O contrário do bloco AND, que eu tenho que ter todas as entradas para ligar o bloco AND, certo? Esse é o bloco NAND e com um exemplo que a gente faz, certo? E esse exemplo aqui existe na vida real em sistemas de emergências de uma máquina, alguma coisa monitorando. É o NAND que eles utilizam. Tem outras formas de fazer? Tem, mas é o NAND geralmente utilizado, tá bom? Então deu para ter uma ideia? Ah tá, vamos prolongar só um pouquinho aqui para tirar uma dúvida. O que eu vou fazer aqui para nós aqui, ó? Lembra que o bloco AND era 3 entradas? Quer ver? Deixa eu parar só aqui, ó. Senão a simulação que ele fica lenta aqui, ó. Não sei se vocês lembram. No bloco... Como funcionava a porta AND? Era a entrada I1, né? A entrada I2 e a entrada I3, né? Que acionava uma saída, não era assim, ó? I1 e I2 e I3 aciona Q1. Era assim, né, que funcionava a nossa porta AND, que é a aula 1. Você que está acompanhando. Agora, como funcionaria a NAND? Como você acha que é? Muitos pensam que é assim, ó. Funciona da seguinte forma. Seria, já que é NAND, seria NF aqui, como é lógica ao contrário, e a 2 seria NF aqui, e assim vai indo. Sempre contato NF. Em série aqui, ó. Aqui seria I2, NF, e assim vai 3 e aciona Q1. Mas não é. Como ela é o inverso da AND, ela é como se fosse uma OR, certo? Só que ela é como se fosse uma OR. Então vamos ver aqui. Ah, mas onde você descobriu isso? Eu vou abrir aqui para vocês verem como que é no manual aqui, ó. Vou colocar no manual da VEG para vocês verem aqui. Como que funciona a NAND. Você pode, como que é em ladder a NAND. Então você vai aqui, entra no manual e vamos pesquisar como funciona. Ah, já está na NAND, já que eu tinha aberto antes. Olha como que funciona a NAND. Ela é uma porta como se fosse, não em linguagem ladder, como se fosse uma OR. Ela é tudo em paralelo os sinais, entendeu? Então não é porque ela é NAND que ela seria em série em ladder. Ela seria assim, ó, I1, I1, I2 e 3, conforme está mostrando lá no manual. O manual ele ensina a nós lá, ó. I2, NF, I3 também NF para o nosso exemplo, tá? Ó, daí vai ser em paralelo. Olha aqui, ali tá com o desenho da porta OR, não tem nada a ver, né? Só que na realidade ele representa na tabela verdade, tem como provar isso daí, que ele representa a porta, no caso, NAND, certo? Como que fala aqui na tabela para nós a porta lá? Quais são os sinais deles? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui. Olha lá, a porta NAND, ela quando é 00 tem que estar em 1, né? Quando é 00, ela tem que estar em 1. Vamos lá aqui, ó. Quando é 00, tudo é 00, tem que estar em 1. Olha lá, tá em 1 já, né? E quando, olha lá, aciona 1, fica em 1 ainda. Certo? Aciona 2, quando os 3 estão em 1, aí ela é 0. Não é assim? Quando os 3 estão em 1, ela é 0. É assim, ó, funcionou a porta NAND, ó. Quando os 3 estão em 1, ela é 0. Olha aqui no desenho, aqui na nossa figura. Quando os 3, ou 2 nesse caso aqui, tem 2 portas, mas se fosse 3, ele estaria em 0. Ele é o contrário da porta AND. Então dá para montar ele também aqui, entendeu? E tem no manual? Tem, ó. É assim que se monta a porta NAND. Parece que é uma OR, né? Mas não é. Ela é uma AND, certo? Uma curiosidade aqui para vocês. É muito assunto, né? Só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Essa porta NAND aqui, eu não sei se alguns já notaram, alguns já fizeram algum curso e também eles já sabem disso. Tá vendo que essa porta AND, ela é AND, e essa é a AND também, só que tem uma bolinha aqui.
Ele quer dizer que essa porta END aqui embaixo, ela é END, ó. Só que ela tem uma bolinha, é porque ela tem esse inversor, esse NOT na frente. Por isso que é NOT END, ele tem o NOT aqui, entendeu? Então tudo que acontece aqui, ele inverte o sinal. Então quando for 0, 0, vai ser 1. Quando for 0, 1, vai ser 1. Quando for 1, 0, vai ser 1. Quando for 1, vai ser 0. Então esse cara é o inversor, ele é o NOT que a gente usou no nosso programa. Então só a título de curiosidade, se deixar a gente vai falar um monte. Eu poderia colocar uma END aqui, ó, igual da primeira aula, só para vocês entenderem. Eu poderia colocar aqui um bloco END, certo? E poderia colocar aqui também, só a título de curiosidade, um NOT aqui na frente, tá? Se eu fizesse isso, eu criei uma porta NAND também. Eu fiz igual tá no desenho lá, a porta END com uma bolinha ali, que seria o NOT, certo? Então, eu acabei criando uma porta NAND, só que eu gastei 2 blocos aqui para criar a porta NAND, sendo que o CLP já tem ela pronta, né? Então, o END com o NOT na frente se forma o NAND, certo? Então, isso daqui e o método anterior é a mesma coisa. Deu para entender? Ah, porque ele não inverte? Não é tudo o contrário da saída END? Então quer dizer que dessa forma aqui vai funcionar igual o NAND. Por quê? Nessa imagem aqui, pessoal, não é a porta END aqui embaixo, igualzinho aqui em cima? Só que tem essa bolinha aqui que é o inversor, que é o NOT. Ele está lá na frente, certo? Então é isso daí. É para funcionar da mesma forma. Porque eu criei um bloco lá, já iniciou ligado, sistema em falha, sistema de emergência está ok, proteção das portas estão ok, proteção dos motores estão ok, vai acionar aqui, sistema sem falhas, certo? Funcionou igual, só que eu criei um bloco NAND com um bloco END e um bloco NOT, certo, pessoal? É muita coisa, 0 e 1, bloco vai, desliga, liga, sistema de alarme. Eu tentei colocar aqui para vocês um exemplo que seria monitoramento. É um exemplo real, existe, tá? Tem programas, várias pessoas utilizam assim. Eles monitoram por NAND quando é em bloco, tá bom? E é dessa forma aqui. O porquê eu utilizo um NF, a gente falou, que é o primeiro contato que se abre, fisicamente é mais seguro. É uma das coisas que existe. Quando você estuda NR12, existe muito mais assunto relacionado a isso, tá bom? Espero que tenham entendido. A aula se estende, fica cada vez mais difícil para mim ensinar, mas acredito que vocês estão pegando o jeito aí, tá bom? É que a gente quer colocar um exemplo de aplicação. Então, tá aí, curte o canal, segue nós no Instagram lá, tá? A gente tá com um canal agora no Instagram lá também, numa página, tá bom? A gente tá publicando os vídeos lá quando lançam, a gente vai publicar alguns conteúdos de conhecimento. Compartilha com o pessoal, não esquece de ajudar. Você está aprendendo, outras pessoas podem aprender, tá? Se inscreve, porque daí você vai ter notificações de novos vídeos, tá bom? E comenta aí o que vocês estão achando, tá? Querem que faça alguma aula? Querem que fale sobre alguma coisa diferente? Vou fazer partida de motores também, que o pessoal mandou e-mail para mim, tá bom? De ladder eu já fiz, agora eu vou fazer em bloco de função também, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.